meus amigos e minhas amigas, quem diria? O detalhe é o seguinte: o Vene Casagrande, repórter, que tem todo um histórico de acertar as informações, que tem muita credibilidade. O Vene Casagrande postou um vídeo hoje lá no canal dele e colocou nas redes sociais também, dizendo que o clima no Flamengo é muito ruim e Gabigol provavelmente não jogará mais no Flamengo. E por que isso? A gota d'água foi o jogo contra o Vasco, quando ele ficou no banco de reservas e o Carlinhos entrou primeiro que ele. Ali o Tite passou o recado claramente: na hierarquia, quem está à frente é o Carlinhos em relação ao Gabigol. Isso repercutiu muito mal internamente no Flamengo com o Gabriel. E por quê? Com a ausência do Pedro, que só volta no ano que vem, o Gabigol tinha a seguinte esperança: agora eu vou ter mais oportunidades, porque não tem jeito, vão ter que contar comigo, eu vou ter que jogar mais. Só que aí vieram jogos, o Carlinhos entrou primeiro que o Gabigol entrou no finalzinho do jogo com o Vasco. O Bruno Henrique hoje é o titular da posição, mesmo sem ser um jogador da posição. O Bruno Henrique é o titular do comando de ataque do Flamengo. E no jogo no meio de semana contra o Penharol, o Gabriel não foi relacionado, porque ele apresentou um incômodo muscular. E para a partida agora contra o Grêmio, ele continua de fora. Não foi relacionado mais uma vez. Inclusive, a informação passada pelo Vene é que ele hoje treinou separado, treinou à parte. Ou seja, realmente ele não está nos planos. E aí, minha gente, tem uma série de situações nesse contexto que nós temos que analisar. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31 de dezembro. Então, até lá, ele é jogador do Flamengo. Ele já pode assinar um outro compromisso com uma outra equipe. Mas a relação dele com o Tite, que nunca foi das melhores, mas vinha acontecendo e tal, eles vinham convivendo. Com a ausência do Pedro, que era algo que não tinha contestação, o Gabigol se tocou e falou: porra, com o Pedro jogando o que ele está jogando, 30 gols no ano, eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho aqui, porque não dá para jogar. Quando teve oportunidade, o Gabriel não aproveitou. Essa é a grande verdade. Ele até fez gol contra o Vasco, deu passe para o gol da vitória diante do Vitória, lá em Salvador, mas ele não aproveitou. Ele jogou a partida inteira contra o São Paulo no Morumbi e foi muito mal. A grande verdade é que o Gabriel, desde o início de 2023, ele não joga absolutamente nada. Mas estamos diante de uma situação que o Pedro está fora e ali para aquela posição você tem Bruno Henrique, que é improvisado, Carlinhos, que é um jogador para compor elenco, e o Gabigol. Qual é a ordem natural dos fatos? Se o Gabigol está no elenco, mesmo estando mal, ele vai ter oportunidade. A tendência natural da situação era colocar o Gabriel como primeira opção e ele ter oportunidade, para até mudar essa história dele recente no Flamengo, que é muito ruim. Mas o Tite não entendeu assim. O Tite não entendeu assim e ele realmente não quer contar com o Gabriel. Então, minha gente, o quadro ficou desta forma. O Gabriel continua no Flamengo,
ele não foi relacionado para o jogo com o Grêmio, que apenas reservas vão jogar. Ou seja, ele não vai ficar nem no banco de reservas do time reserva. Dizem que ele anda muito triste, muito abatido, porque esperava ter mais oportunidade e não terá. Então é pouco provável, pelo menos enquanto o Tite estiver por lá, que o Gabriel tenha oportunidades no time do Flamengo. Eu acho, pelo que eu estou acompanhando, que ele só tem uma chance: o Tite sair do Flamengo. Se o Tite sair do Flamengo e o Felipe Luiz ou outro treinador assumir, o Gabriel Barbosa será titular do Flamengo. Com o Tite não há mais a menor possibilidade. E a diretoria do Flamengo, ela está inclinada para o lado do Tite. E vamos raciocinar aqui da seguinte maneira. Quando o Flamengo contrata o Tite, sabendo que ele era um desafeto já do Gabigol, qual foi o recado passado pela diretoria para o Gabriel? Baixa a sua bola, você está fazendo muitas lambanças, e ele fez muitas lambanças. O Gabriel não é santo nessa história. Ele colaborou para isso. Ele cometeu muitos erros, muitas atitudes equivocadas que o levaram a essa situação. Mas o Tite também está errando nessa história. Existem momentos na vida, minha gente, que nós precisamos esquecer as nossas desavenças. Pensar no que é melhor para uma situação e para um momento. E neste momento, eu acredito que se o Tite soubesse trabalhar essa situação e a diretoria do Flamengo também, o Gabriel ele poderia ser útil nesta reta final de temporada. Ele se sentiria motivado. Então, todo mundo está errado nessa história. O Gabriel, pelo que ele fez nos últimos 2 anos, que se colocou nessa situação, é inacreditável a queda dele e o que ele virou dentro do Flamengo, depois de se tornar um dos jogadores mais importantes da história do clube e fazer coisas que poucos outros fizeram na história do Flamengo, o Gabriel fez. Ele está na primeira prateleira da história do Flamengo para sempre. Mas hoje a situação dele é essa. Ele não é nem relacionado para um jogo em que reservas estarão. E ele treinou em separado. Ou seja, ele está fora dos planos completamente. E aí eu acho que entra um erro do Tite e da diretoria do Flamengo. Quer conferir